Fala, galerinha, beleza? E aí, tranquilo? Vamos continuar falando sobre a tabela periódica? Vamos sim. Nessa aula a gente vai espremer a tabela periódica. Você vai entender tudo, localizar o elemento na tabela periódica nessa aula. Então não perca. Então vem vinheta aí. Vem vinheta. Galerinha, agora a gente está no meio de que a gente tem que fazer a retrospectiva de tudo que a gente viu para trás. Que é agora de uma forma bem mais rápida, né? Lembrando o que é período, lembrando o que é família. Lembre-se sempre que período é a linha horizontal, né? Onde a gente vai ter uma linha horizontal. Essa linha horizontal é chamada de período. Na distribuição eletrônica ela é chamada de camada. Agora, nas famílias, elas são as colunas, é no sentido vertical. Isso aqui, ó, cada grupinho desse aqui são chamados de famílias. Tá vendo esse aqui, ó, que tá escrito 8B, 8B e 8B, que é o grupo 8, 9, 10? Aqui você vai notar que tem uma chavinha. Essa chavinha quer dizer que isso aqui todo é uma família só, que é porque os elementos eles são muito parecidos, né? São muito considerados juntinhos, com propriedades bem semelhantes. Aqui nós temos outras famílias também. Outra coisa legal assim para você relembrar, é chamar os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos, antigamente era chamado de grupo A da tabela periódica. Ainda é comumente usado o grupo A, mas hoje em dia fala-se mais nas questões de vestibulares como elementos representativos, que é o elemento da família 1A, 2A e elementos da família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Perceba que, às vezes, ele não vai trazer a família 7A ou o período representativo, a parte representativa dessa tabela periódica. Às vezes ele traz o grupo. Grupo 1, 2, e aqui ele passa a ser grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Quando a gente fala grupo, a gente está vendo o aspecto total da tabela, né? Porque passa pelo grupo 3, pelos elementos de transição aqui também. Beleza, galerinha? Então a gente tem aqui os períodos, nós temos as famílias, e as famílias divididas em famílias representativas e as famílias de transição. Essa parte de baixo aqui também é chamada de famílias de transição, porque esses elementos aqui, eles fazem parte desse miolo aqui, só que eles são colocados bem aqui. Para ficar mais fácil, eu vou colocar uma gravura para você entender como ele deveria ser a tabela periódica, sendo que isso aqui embaixo fosse encaixado realmente aqui, para você visualizar. Dá uma olhadinha aí. Note que essa parte aqui, ela foi arrastada junto para a tabela periódica. Voltando aqui agora, você vê que é organizada dessa forma para ficar mais fácil da gente colocar ela no papel, a gente ver as interpretações dela. Então fica ligado nisso aí, porque é de suma importância você conseguir visualizar isso dentro desses dois quadradinhos aqui, que é como se eu arrastasse a tabela para cá e encaixasse esses dois períodos aqui. Beleza, galerinha? Então o tio Soneca vai falar para vocês como acontece a localização desses elementos na tabela periódica. Vem com a gente. Os elementos, eles estão em ordem crescente de número atômico. Então aqui, ó, número atômico igual a 1, número atômico igual a 2, número atômico igual a 3, 4, 5, 6 e assim em diante, até chegar aqui no último elemento, que seria o elemento 118 dos elementos descobertos até hoje. Bom, sendo assim, você vai agora identificar que o elemento lítio, aqui, ó, ele tem número atômico igual a 3. Bom, você percebe que ele está no segundo período e na família 1A. Essa família 1A, ou apenas 1, ela está localizada no que a gente chama de bloco S. O bloco S, você tem os elementos que terminam em S1 e os elementos que terminam em S2. Então, esse lítio, estando aqui no segundo período e na família 1A, significa que para o lítio, o subnível de maior energia dele é o 2S1. Porque ele está na família S, na primeira S, então tem que ser S1, e está no segundo período, então ele tem duas camadas, certo? Essa não é a distribuição eletrônica dele completa, é só apenas o subnível de maior energia. O elemento cálcio, que está aqui, ó,
logo do lado. Esse elemento cálcio, analisando ele ali, a gente pode determinar qual que é o subnível de maior energia dele também. Bom, ele está aqui ó, na família 2A, ou apenas 2, e está no quarto período. Essas duas primeiras colunas, como eu disse, é o bloco S. Só que ele está na segunda coluna do bloco S, então ele vai terminar não em S1, e sim em S2. Como ele está na quarta linha, a distribuição eletrônica dele vai terminar em 4S2. Então eu já sei qual que é o subnível mais energético dele. Eu sei onde encerra a sua distribuição eletrônica apenas analisando a tabela periódica. Agora, vamos pegar o elemento aqui, ó, carbono. Esse carbono tem número atômico igual a 6. Então, carbono, se eu for analisar o seu subnível mais energético, primeiro, ele está no segundo período, ele está aqui na segunda linha da tabela periódica. Primeiro período, segundo período. Bom, além de estar no segundo período, ele está aqui na família 4A ou 14. Esse bloco final aqui da tabela periódica, como a gente disse na última aula, é o bloco que a distribuição eletrônica termina em P. Então aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. O carbono, então a distribuição eletrônica dele vai terminar em 2P2, porque ele está no segundo período e na segunda família do bloco P. Bom, mais um detalhe, cuidado. Quando você for analisar a camada de valência, antes do subnível P, existe o subnível S. Então a camada de valência dele é 2S2, 2P2. Porque o subnível mais energético P, ele sempre vem posterior ao subnível S. Então, no total, a camada de valência dele tem 4 elétrons. E esse número de elétrons que tem na camada de valência faz referência ao número da família, 4A ou 14. O último número aqui é referente ao número de elétrons que ele tem na camada de valência. Se eu for analisar o elemento argônio, que está aqui no cantinho, ó, família 18 ou 8A. Esse elemento argônio, bom, primeiro vamos analisar o período dele, ó. Ele está no terceiro período, na terceira linha. Então a distribuição eletrônica dele, o subnível mais energético, tem que estar aqui na camada 3. Por último, aqui a gente tem as famílias que terminam em P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então a distribuição eletrônica dele termina em 3P6. Lembre-se que o subnível P, ele vem sempre posterior a um subnível S, então a camada de valência desse cara aqui, ela vai ser 3S2, 3P6. Somando todos os elétrons da camada de valência, você percebe que ele tem um total de 8 elétrons na camada de valência. Isso mostra que ele é da família 8A ou 18. Então, analisando os elementos, a posição deles na tabela periódica, você já sabe o subnível mais energético e também a camada de valência desses elementos. Agora, os elementos representativos, ou seja, aqueles que estão aqui no centro da tabela periódica. Por exemplo, aqui ó, nós temos o ferro, que está na família 8B ou apenas 8. Agora, esse elemento ferro já vai ser um pouquinho diferente, porque o subnível D, ele não pertence à nossa camada de valência. Ele pertence a uma camada anterior à camada de valência. Bom, se você for analisar o ferro, ele está aqui no quarto período. Porém, o subnível dele fica em uma camada anterior. Então, ele vai terminar aqui ó, no 3. Agora eu vou fazer a distribuição completa para você entender melhor. Mas ele é 3D, né, porque está ali no bloco central da tabela periódica. Todos esses que estão aqui no centro, a distribuição vai terminar em D. E ele termina aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então a distribuição eletrônica dele vai terminar em 3D6. Se você for analisar então a distribuição eletrônica completa do ferro, olha lá, o número atômico dele é 26 e você vai ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6. Ou seja, o subnível D,
ele não pertence à sua camada de valência. A camada de valência é uma camada posterior à camada do subnível mais energético. Então, sempre que terminar em D, você tem que lembrar que o subnível mais energético ele fica uma camada anterior à camada de valência. E quando termina em F, que está aqui, você vai estar sempre localizando ele na família 3 ou 3B e ele vai estar ou no sexto período ou no sétimo período, dependendo do número de camadas que ele tiver. Entenderam, galera? Então, galerinha, nessa aula você acabou de entender como pegar a tabela periódica e identificar o subnível mais energético ou a camada de valência de um elemento. Mas você pode fazer o caminho contrário, a partir da distribuição eletrônica e identificar onde esse elemento vai estar na tabela periódica, beleza? Se surgiu alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou entrar lá no nosso Instagram, @químicasimples, para ter uma comunicação mais rápida com a gente, beleza? Então até a próxima aula, tira um print aí.